Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o que o Ayurveda entende como processo de ansiedade, vontade de comer, ganho de peso, mais ansiedade, mais vontade de comer, mais ganho de peso, até um ponto onde isso pode virar um quadro patológico, tá? A ideia para o Ayurveda é que existe uma coordenação, uma orquestra dentro do nosso sistema gástrico que é responsável tanto por mandar os comandos de que a gente tem que secretar o ácido gástrico, fazer esses ácidos gástricos queimarem, metabolizarem os nutrientes que estão ali, os alimentos que ainda não são você, e também um revestimento que faz com que esse sistema não se destrua, tá? A gente chama esse conceito todo de Jataragni, ok? Isso significa o metabolismo que mora na região da cintura. Bom, o elemento mais importante desse sistema todo é o cara que fica botando a lenha no fogo. É o que a gente chama de Samanavaya. Ele coordena toda a nossa capacidade de sentir fome ou não sentir fome. Por exemplo, se tem dentro do nosso estômago mais movimento e mais estímulo à secreção de ácido gástrico, isso vai gerar no final da linha fome pra gente. Quem coordena esse movimento peristáltico no nosso estômago, essa secreção de ácido gástrico, é o que a gente chama de Samanavaya. Pra gente, assim, visualmente, seria a pessoa que está botando a lenha na fogueira, está soprando, é a pessoa que fica coordenando a quantidade de fogo que tem, tá? O fogo em si, ali dentro, que é o carvãozinho, é o Pachakapita, que é uma outra parte que está sendo coordenada pelo Samanavaya. E tem uma última parte, que é a lareira, ou a fogueira, ou a churrasqueira, o que quer que seja, que dá a estrutura física para que o dali não desmontar. Então, esses três elementos têm que estar mais ou menos condizentes. Só que, no nosso caso, essa nossa lareira, ou churrasqueira, ela é feita de madeira. Ou seja, o nosso carvão ele pode queimar a lareira se ela não estiver distante o suficiente, se ela não estiver protegida o suficiente. Tá? Então, o que a gente chama de Kledaka Kapha é um revestimento nessa lareira para ela não ser destruída pelo aquele fogo que está ali dentro. Ok? Bom, o que é a ansiedade para a gente? A ansiedade é esse cara que está ali na churrasqueira começar a beber álcool. Aí ele começa a ficar assim meio que animado demais e fazer coisas demais, falar demais, esquecer da comida ali, não sei o que, e sair botando carvão e tal. Então, é como se o Samanavaya ficasse meio assim intoxicado. Ele fica um pouco assim hiperacelerado, ele fica ansioso demais, né? Você vê que quando a gente fica ansioso, a gente começa a falar assim, a gente começa a ficar super agitado. Então o nosso Samanavaya começa a ficar assim também e começa, em vez de ficar botando o galinho ali devagarzinho, começa a botar aquilo meio rápido demais, aquilo faz enche uma labareda, ok? Aí o que acontece? Quando enche essa labareda, o teu primeiro estímulo é que você coma mais, porque isso está mandando mais estímulo para o teu corpo, para o teu cérebro perceber que aquilo dali está com fome, ok? Só que existem dois tipos de coisas que a gente põe na nossa fogueira, na nossa churrasqueira. O jornal ou alguma coisa para fazer ela pegar fogo e o carvão para ela cozinhar, ok? Se você quer cozinhar, vamos pegar esse exemplo porque esse exemplo ele é assim da nossa cultura e vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Se você quer cozinhar um churrasco com jornal, não dá certo. Porque aquele fogo que precisa para cozinhar uma carne tem que ser um fogo quente e consistente. O jornal, ele dá um fogo de palha. Suponha que o jornal é limpo, aí que seja palha, que nem seja jornal. Não é uma questão da sujeira do jornal em si. É da característica daquele fogo, tá? Então, quando a gente fica ansioso, a gente joga muita palha ali dentro, mas pouco carvão. O que acontece? A gente fica com fome, mas a gente fica com pouca capacidade de digestão. Isso é uma concepção muito interessante, entender o grau de refinamento disso. Por que você fica com fome, mas você engorda? Porque você fica com fome, porque tem muita palha, mas tem pouco carvão. Então aquela comida que cai ali, ela não consegue ser metabolizada. Aí como ela não consegue ser bem metabolizada, isso vai gerar um problema que assim, imagina que a comida sai dali mais ou menos pronta, já bem cozinhada da churrasqueira e vai para a mesa das pessoas naquelas churrasqueirazinhas portáteis, que é só uma chapa ali, que a pessoa finaliza ali. Ela não fez o churrasco ali, mas ela finalizou, ok? Esse Agni pequenininho, essa chapa, a gente vai chamar o Agni de cada um dos tecidos, ok?
Então, o nosso processo não está resolvido fisiologicamente só na churrasqueira. O diataragni, ele é o elemento central do processo de digestão, mas ele não é um elemento exclusivo nem única e exclusivamente determinante. Por que a gente engorda com fome nesse quadro de ansiedade, no geral? Porque a gente tem um diataragni que está lá cozinhando com palha, não é com carvão, o negócio já fica mais ou menos digerido. E quando chega na nossa churrasqueirazinha da mesa, aquilo dali está funcionando muito mal. Então, mesmo que o diataragni tivesse feito todo o trabalho dele muito bem, o fato daquela churrasqueirazinha não estar funcionando bem, significa que no final das contas o processo não vai terminar tão bem quanto poderia, tá? Então, a gente tem uma concepção seguinte: depois que você comeu, umas 2 horas aquilo vira o teu tecido plasmático, grosso modo. Uns 5 dias depois vira o teu tecido sanguíneo, uns 5 dias depois o teu tecido muscular e uns 5 dias depois o teu tecido gorduroso. Aí mais uns 5 dias o teu tecido ósseo. A gente vai parar por aqui. Imagina que esses 3 primeiros tecidos, o acne dele está muito próximo do acne da churrasqueira, tá? Quando a gente chega no nosso tecido muscular e o tecido adiposo, essa churrasqueira é bem mais profunda. Então, agora vamos mudar um pouco o exemplo. A gente tem uma lareira central dentro da casa, tá? E essa lareira vai esquentando o quarto do lado. Aí esse quarto do lado vai esquentando o outro. Aí esse quarto do lado vai esquentando o outro. Isso por 7 quartos, ok? Quando a gente tem esse processo de ansiedade, esse processo de transmissão de calor chega só ao quarto do músculo. Do quarto do músculo, ele chega mais ou menos para o quarto da gordura. Mas o quarto do osso ele não chega. Ele vai meio que fading away, ele vai meio que esmoecendo. E aí, o que acontece? Essa transformação final daquele tecido que era gorduroso para o tecido ósseo para completamente. Então, você tem fome lá dentro, porque você tem muita palha sendo queimada, porque o teu samana vayu está super acelerado, ok? E você tem um quadro onde aquilo dali já não é bem cozinhado porque o teu diataragni está meio instável. Por isso também que cai a vitamina D. Porque a tua metabolização de alguns elementos no teu fígado está baixa. Tá. A metabolização desses elementos no fígado depende daquele diataragni estar forte, ok? Todos os processos metabólicos no nosso sistema derivam do metabolismo central dessa lareira central que é o diataragni, entendeu? Então, isso que a gente chama de vitamina C, dentro do Ayurveda vai ser D. Vai ser um dos Bhuta Agnis, que é um que separa isso com características específicas, ok? Bom, aí você chega lá na situação onde tem o quarto, que é o quarto do tecido adiposo. Ali o negócio já babou. Porque o que acontece? Você começa a ter um aumento de tecido adiposo e esse calor que era para transformar a porta que estava fechada do tecido adiposo para o tecido ósseo está muito fraco, a porta não consegue abrir. Então você começa a aumentar muito a quantidade de tecido adiposo e a quantidade de tecido ósseo começa a diminuir. Por isso que tem osteoporose muito relacionado com obesidade. Tá? Aí o que acontece? O Ayurveda entende que você vai formar uma camada de gordura ao redor do teu sistema, por fora, e aquilo dali vai aumentar a quantidade de calor dentro do teu sistema. Agora você, além de estar numa churrasqueira fazendo com palha, você criou uma sauna ali ao redor, que você fez um isolante térmico. A sensação de calor e de fome dentro aumentou ainda mais. E você ainda está mais jogando palha. E você ligou a sauna, o processo ficou pior. Você passou a ter um quadro que aí já você não está mais gordo, você passou a ter um quadro de obesidade, onde você tem um outro fator que é o revestimento térmico atuando para reforçar o processo. Tá? Então o que a gente faz no Ayurveda? A gente entende que todo o processo de obesidade precisa ser primeiramente tratado a partir do samana vayu. Se a gente não dá atenção ao teu processo de ansiedade, todo o processo não pode ser revertido porque ele é o capitão do processo de digestão. Então, antes de a gente começar a tomar um monte de remédio para emagrecer, a gente faz um Nadi Shodhana, né? Porque aquela ansiedade que está movendo aquela quantidade de palha para dentro, a gente vai resolver isso antes de começar a mexer no metabolismo per se da pessoa. Porque senão você sempre vai estar trazendo um monte de bombeiro para apagar as coisas, só que a quantidade de incendiário lá dentro vai estar maior.
eles se multiplicam, entendeu? Então, o que a gente vai buscar sempre nesse período, principalmente no período de primavera, onde as pessoas estão começando a querer ter um apelo estético maior por conta do verão, mas ainda estão com o metabolismo muito fechado por conta desse agravamento de CAFA aí do inverno e tal. A gente vai querer começar, numa ponta, derreter aquela porta que é para as coisas fluírem para o tecido ósseo, as pessoas se sentirem mais seguras e mais confiantes, e fazer o Nadi Shodhana na outra ponta para o Samanavaya dar uma relaxada. Então a gente deságua nas duas pontas. Quando a gente deságua nas duas pontas, o efeito é muito mais consistente daquele rio que está tenso fluir para os lados e banhar a planície, entendeu? Então a gente sempre vai precisar fazer com que o Samana esteja minimamente cooperativo, sem estar super acelerado, assim, doidão, jogando palha loucamente, e fazer com que aquela última porta abra. Essa última porta abrir, a gente não pode, isso que é o mais interessante do Ayurveda, a gente não pode estimular a fome da pessoa, a gente tem que estimular só a fome dos tecidos da pessoa. É como se a gente quisesse, naquela primeira sala, fazer com que a temperatura da lareira central diminuísse um pouco através da maior capacidade de transmissão para as outras salas. Se as outras salas vão ficando mais abertas, se você abrir a porta, aquele ar quente passa. E aquele ar quente passando, a gente tem a capacidade de fazer com que aquele ar quente que estava travado nas primeiras salas, aumentando muito a temperatura, te dando mais fome, possa escorrer para as outras também. E por que o intestino para também? Porque o Samanavaya está relacionado ao que a gente chama de Apanavaya. Ou seja, se você tem um sistema que ficou muito instável em termos de jogar graveto na lareira, tem um amigo dele que é o que pega as cinzas, as coisas que estão aí, vai e joga fora. Tá? Se esse cara começa a jogar fora além do que é para jogar, ele seca um pouco o sistema e o sistema para. Você não consegue ir no banheiro. Ou então, se ele resolveu não ir trabalhar e o negócio ficou lá torrando e dando mosquito, o negócio também não funcionou. De qualquer forma, se ele fermenta ou se ele seca, você tem um processo que o teu representante, assim, o carregado da faxina daquela equipe ali, não está funcionando bem também. Tá? Então, o Nadi Shodhana, por que ele funciona tão bem? Porque ele coordena o cara que é o dono da empresa que faz o serviço do aquecimento central ali. Tá? O aquecimento vai ter, esse presidente dessa empresa vai ter 4 amigos que vão fazer os trabalhos deles. Um deles é o Samana, o outro deles é o Apana. Só que esse presidente se chama o Pranavaya. E o Nadi Shodhana mexe principalmente nesse Pranavaya. Porque dentro da perspectiva do Ayurveda, todos os outros vaios, todos os outros ventos, todos os outros vatas são desdobramentos desse Pranavaya. Então você controla, acertando ele, é que nem assim, suponha que o Pranavaya é a cabeça. A mão também é coordenada pelo Pranavaya, o pé também, a barriga também. Quando a gente tem a cabeça coordenando todo mundo bem, todo mundo funciona direito, entendeu? Então, da mesma forma como você tem um agravamento de vata batendo no teu Samanavaya na barriga e atrapalhando o processo de digestão, também tem no Apana, também tem no Vyana com a mão ficando mais fria, também tendo no Udana com a pessoa falando demais. Então, a ideia da gente é fazer com que a gente entenda como é que se dá esse processo de agravamento de ansiedade e como ele se relaciona ao processo de ficar louco por vontade de comer, como solta isso, porque o Ayurveda sabe como solta, entende? A diferença de você simplesmente seguir uma dieta que você vai ficar cada vez mais ansiosa, por isso que essas dietas malucas não funcionam de uma forma consistente, porque elas não atentam para o teu vata, elas estão só olhando para o teu kapha, porque que teu metabolismo está devagar, mas não entende que teu metabolismo está devagar a partir de uma razão psicológica anterior. Então a gente primeiro desarma a bomba relógio e depois vai lá ajeitar as ratoeiras que estavam soltas por aí. Ok? Show. Muito bom. Shanti.